Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, e eu vou ler do verso 7 ao verso de número 31. Diz assim o texto: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: Poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: Este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam não o puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, o saudou cordialmente. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus. Como que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha? Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto de direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, do Neguebe, aos de Jati, aos de Aroé, aos de Sifimote, aos de Estemoa,
aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Jeremalitas e nas cidades dos queneus, aos de Orma, aos de Borazã, aos de Atasse, aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Oremos. Senhor amado e bendito, Deus santo, rogamos ao Senhor, ó Deus, que fale ao nosso coração na manhã deste dia do Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para adorar o Teu nome na beleza da Tua santidade, para louvar ao Senhor por tudo que Tu és, por tudo aquilo que fazes em nós. Mas estamos aqui principalmente para ouvir, ó Deus, a voz do Senhor que fala na palavra. Que o Senhor, ó Deus, use a pregação para tratar com o nosso coração. Este é o nosso desejo e esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você já viu aqui o contraste estabelecido entre Saul e Davi nos capítulos anteriores. Enquanto Saul, rejeitado pelo Senhor, aprofundou-se cada vez mais em seu pecado, aprofundou-se cada vez mais em sua degradação espiritual, Davi foi tratado pelo Senhor. Mesmo pecando, o Senhor trata o coração do seu servo, e o fim disso é que Davi se reanima no Senhor. Se você olhar o verso 6, é isso que o autor do livro diz. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, se reanimou no Senhor seu Deus. Essa palavra aqui é bastante interessante, a palavra reanimar. A ideia dessa palavra é ficar firme, ser estabelecido. A ideia então é que Davi ficou firme no Senhor. Aquele que outrora desconfiou de Deus, agora novamente volta a se firmar no Senhor. Os últimos capítulos aqui de 1 Samuel irão ampliar o contraste entre Davi e Saul, ao narrar a retomada de fé de Davi e a morte do ímpio Saul. Os versos que eu li aqui nesta manhã mostram o que foi que ocorreu depois que Davi se reanimou no Senhor. Depois dele ter sido livrado pelo Senhor, apesar do seu pecado, apesar de ter se deparado com Ziclag em chamas e as mulheres e crianças sequestradas por estes homens, apesar de tudo isso, Davi se reanima no Senhor, e algumas coisas irão ocorrer depois disso. Talvez você já tenha passado por momentos de frieza espiritual, momentos de angústia, momentos em que o seu coração não estava de fato centrado em Deus. Talvez você esteja passando um momento assim atualmente, como o de Davi. E o texto vai mostrar o que é que ocorre quando você está firme na fé. Porque Davi, que em outro tempo esteve longe do Senhor, agora ele está reanimado, agora ele está firmado no Senhor. O que ocorre quando você está firme na fé? Primeira coisa que você percebe no texto é que quando você está firme na fé, você busca a direção de Deus. Ou seja, você não age segundo o que passa na sua cabeça simplesmente, você busca a direção do Senhor. Veja que depois de reanimado no Senhor, Davi consulta a direção do Senhor. Verso 7. Disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. E eu quero que você perceba a diferença entre alguém que está firme na fé para alguém que está distante do Senhor. Dê uma olhada, volte no verso de número 6.
O texto diz assim: Davi muito se angustiou. Lá atrás, quando os homens falaram em apedrejá-lo, certo? Porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E quando Davi se firma em Deus, ele busca a palavra do Senhor. Volte aí a sua Bíblia, no capítulo 28. No capítulo 28, verso de número 15, você tem o seguinte: Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Saul havia procurado uma médium, e pretensamente está falando com ele Samuel. Nós já vimos que possivelmente o que tem aqui é de fato um espírito enganador. Mas a resposta de Saul é a seguinte: muito angustiado estou. Percebe? Davi lá no capítulo da frente está angustiado. Saul aqui também está angustiado. E ele diz a razão: porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde nem pelo ministério de profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Ambos estão angustiados. Ambos estão vivendo uma situação difícil. Saul diante de uma peleja, Davi diante de homens que agora querem apedrejá-lo, diante de uma cidade incendiada e dos seus sequestrados. A angústia invade o coração destes dois homens. Um, vendo que Deus não responde, busca mortos. Ele entende que de qualquer forma ele vai resolver esse problema, até mesmo buscando algo que Deus diz que é abominação. Outro não. O outro se reanima e busca ao Senhor. É por isso que ele chega para o sacerdote e diz: traze-me a estola sacerdotal. E Deus direciona Davi por meio da sua palavra, afirmando que Davi seria vitorioso. Veja o verso 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Dois homens, um buscando abominações, outro buscando a direção do Senhor. O que é que você tem buscado a fim de reanimar a sua vida? Onde é que você busca reanimar o seu coração? Há muitos crentes, meus irmãos, buscando conselhos de ímpios, seguindo princípios de homens que não amam a Cristo, tentando buscar alguma razão que os motive a viver. Estão angustiados como Davi estava angustiado, mas não buscam a palavra de Deus. Buscam outros caminhos, buscam qualquer coisa que pretensamente pareça aliviar os seus corações. Mas a Bíblia é muito clara: a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, restaura a alma. É isso que Davi vai falar no Salmo 19: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não há outra fonte para você buscar a fim de aliviar a sua alma, porque se a palavra de Deus não reanimar você, nada mais fará de forma eficaz. Pode até ser um paliativo, mas não resolverá a questão. Agora, hoje você tem algo muito maior do que tinha Davi. Você tem em mãos toda a revelação de Deus, toda a palavra de Deus, tudo aquilo que Ele quis que você soubesse para a sua vida e para a sua piedade. E é por meio dessa palavra que você busca a direção do Senhor. Quando você, em meio aos seus dilemas, busca solucionar de todas as formas, mas não atenta à palavra de Deus, significa que você não está considerando a direção de Deus.
significa que você, na verdade, nem liga para aquilo que Deus tem a dizer sobre o seu problema e sobre a sua angústia. E esse é um grande indício de que você está se achando autossuficiente. Você não precisa de Cristo. Você não precisa da direção da palavra. Você tem os seus meios. Você está triste? Você vai para o shopping. Você vai fazer um churrasco com seus amigos. Você vai jogar o seu videogame. Você vai fazer compra. Você vai tentar preencher o seu coração, fazendo uma grande viagem, achando que é isso que vai trazer alívio. E o coração continuará pesado. Porque quando essas coisas passam, você continua lidando com os dilemas do seu coração. É a palavra de Deus poderosa para tratar com a sua alma. Quando você está firme na fé, você sabe que não pode viver sem a direção do Senhor. Você busca meditar na palavra a fim de tomar as suas decisões. E eu volto a lembrar aqui que você tem um privilégio imensamente maior do que o de Davi. Davi não contava com toda a revelação. Mas agora Hebreus diz que Deus, que outrora falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje fala a você pela palavra, por Jesus Cristo, que é revelado na Escritura. Pedro garante que tudo aquilo que é suficiente para a sua vida, para a sua piedade, já foi dado a você no conhecimento de Cristo, conhecimento este que é possível por meio da Escritura. Se você estiver firmado na fé, você estará buscando de fato a direção do Senhor e se reanimará no Senhor, tendo a palavra de Deus restaurando a sua alma. E o texto continua mostrando que se você está firme na fé, você não desiste a despeito das dificuldades. O caminho daqueles que estão firmados no Senhor não é necessariamente um caminho fácil. Veja o que o texto vai mostrar. Davi parte em sua missão, ele consultou a palavra do Senhor e Deus disse: você será vitorioso, você irá trazer tudo de volta. E o verso 9 vai dizer assim: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. E aqui você já começa a perceber que alguns começam a ficar pelo caminho por conta do cansaço. Estes homens estão numa missão com Davi há muito tempo. Não é algo estranho pensar que de fato muitos estavam esgotados, foram abatidos pelo cansaço. E o texto diz que 200 destes homens acabam ficando pelo caminho. Certamente eles não eram os únicos a experimentar cansaço, mas os outros seguiram a Davi a despeito das dificuldades, a despeito do cansaço. E a perseverança acaba por valer a pena, porque a providência de Deus faz com que estes homens encontrem um dos servos dos amalequitas. E eles vão ajudar este homem, porque ele foi deixado para trás, ele foi abandonado pelo seu senhor. Ele estava ferido, cansado. O seu senhor o deixa para trás, e é ele então que vai levar o bando, os homens de Davi, até o bando. Dê uma olhada nos versos 11 a 15. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. E veja que interessante, homens firmados em Deus preocupam-se com o homem que eles acham na estrada, expressam misericórdia, cuidam daquele homem. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens?
Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita. O meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. Providência de Deus. Não fosse a providência do Senhor, estes homens nunca teriam encontrado aquele bando. Mas o Deus que já havia garantido em sua palavra que Davi seria vitorioso, Davi está sendo perseverante. Esse Deus guia todas as coisas para concretizar os seus propósitos. E quando Davi chega e mira aquele bando, olha para aquele bando, este bando está comemorando. Eles estão crentes de que venceram, mas conforme anunciado pela palavra do Senhor, Davi acaba sendo vitorioso. Veja os versos 16 e 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados em camelos fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Tudo e todos foram resgatados. Verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Vá para o 19. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Perseverança a despeito da dificuldade. Tivesse Davi e os demais homens também desistido diante do cansaço, eles não teriam recuperado todas essas coisas. Mas eles estão animados com a palavra do Senhor. Eles estão direcionados pela palavra. Deus havia dito que ele seria vitorioso, mas Deus não disse que não haveria lutas e dificuldades. É por isso que, diante da palavra de que haveria vitória, eles perseveram, eles continuam. Foi a promessa do Senhor, por sua palavra, que levou estes homens a não desistirem. E é assim que você precisa entender a promessa de Deus para você na Escritura. Quando Deus chama você para a vida cristã, prometendo que você chegará seguro até o dia final, o Senhor não diz que estas coisas acontecerão sem dificuldades pelo caminho. Haverá problemas. E cumprir aquilo que você aprende das Escrituras também tem as suas dificuldades. É por isso que muitos desistem da caminhada cristã. Eles acabam não acreditando que o Senhor irá sustentá-los como prometido. Eles não compreendem que mesmo em meio às lutas, eles estão seguros pelo seu Deus. E diante das primeiras dificuldades, eles abandonam a fé, ficam para trás. Quando você está firme na fé, você busca forças no Senhor e em sua palavra para continuar. É claro que, à semelhança dos 200 homens que ficaram, muitos experimentarão momentos em que a luta é tão grande que eles por um momento se prostram.
Mas estes homens também estão firmados, você vai ver já já. Eu estou falando de pessoas que de fato abandonam o cristianismo, abandonam o seu Senhor. E eu volto a afirmar, se você estiver firmado na fé, você buscará forças em Deus, mesmo com lutas. E é desta maneira que um cônjuge que não vê mais esperança no seu casamento por causa das ações do outro cônjuge, ele já tentou, ele já labutou, e ele não vê o outro se mexer, ele não vê o outro tentar melhorar, mas aquele que está firmado em Deus, renovará a sua esperança no Senhor, e não desistirá do seu casamento, mesmo não vendo no outro tanta disposição assim, porque ele vai fazer aquilo que cabe a ele fazer, confiado no que Deus irá fazer. Não desista de lutar pelo seu casamento, não desista de lutar pelo seu matrimônio. Mantenha os seus olhos no seu Redentor. De igual forma, pais que já estão exaustos de tanto ensinar aos seus filhos e parecer que eles não estão entendendo nada, não estão aprendendo nada, vão renovar as suas forças para continuar o seu trabalho de criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Não desanime com as dificuldades. O Senhor afirmou que a caminhada com Ele tem dificuldades. Vá lá em Lucas, e dê uma olhada no capítulo de número 9. A partir do verso 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus está no seu ministério, fazendo sinais, prodígios, pregando palavras de vida, e então aparece alguém na multidão e diz: eu vou seguir o Senhor para onde o Senhor for. Empolgado. A resposta de Jesus: as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E estas três advertências de Jesus a três indivíduos diferentes mostram exatamente a realidade dessa caminhada com o Senhor. Enquanto o empolgado está aqui dizendo: eu vou onde o Senhor disser, Jesus fala: vai ter dificuldade. Mas para o que diz: eu tenho as minhas dificuldades, Jesus diz: olhe para mim e caminhe comigo. A vida cristã não é uma vida fácil. De fato, haverá problemas, haverá dificuldades. Mas vai em João capítulo 15. Porque o mesmo Jesus que fala acerca dessas dificuldades, aqui garante o seguinte aos seus discípulos. Verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Há problemas? Há dificuldades? Certamente. Mas permaneça em mim, eu vou permanecer em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
caminhada tem problemas e dificuldades? Sim. Firmado no Senhor Jesus Cristo, você irá perseverar. E não só isso, você irá frutificar. O fruto do Espírito será evidenciado na sua vida, mesmo em meio às suas lutas. E é por isso que você precisa estar firmado em Cristo, firmado na fé. Firmado na fé, o texto mostra também que você age de forma justa. Davi foi vitorioso, a palavra de Deus havia prometido, ele creu, ele foi, ele venceu. E agora então, eles retornam com os despojos, e Davi reencontra os 200 homens que ficaram para trás. Volte lá em Samuel, verso 21. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, o saudou cordialmente. Davi não voltou dizendo assim: e aí, seus molenga, agora vocês estão querendo vir porque tem despojo aqui? Davi é cordial com eles. Entretanto, dentre aqueles que batalharam, alguns não queriam repartir os despojos. Veja o verso 22. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. Mas veja como o autor classifica estes homens: todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que estavam com Davi. Dentre os homens que estavam com Davi, havia de fato pessoas que viam nele o Messias, o ungido de Deus, aquele que os livraria das mãos de Saul. Mas havia muita gente aqui que era má e que tinha se juntado ao bando por outras razões, e são estes que agora dizem: nós não vamos repartir nada. Quem não lutou não vai ganhar. Mas lembre-se, eles são maus, e é Davi quem vai intervir nisso. Verso 23. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Veja que estes homens que não querem repartir os despojos estão dizendo assim: que negócio é esse? Nós batalhamos e quem não batalhou vai ganhar o que nós ganhamos, vai receber do que nós conquistamos. Primeira coisa que você tem que pensar é que estes homens, estes 200, que o texto enfatiza por 2 vezes, que não foram, não é porque não criam que seriam vitoriosos, eles não foram porque eles estavam exaustos, o corpo não aguentava. E aqui é uma boa aplicação de: a carne é fraca. Porque você lembra quando Jesus chama os seus discípulos para orar e volta e os discípulos estão dormindo? É isso que Jesus fala: o espírito está pronto, a carne é fraca. Eles não estavam conseguindo se manter acordados. Ali, carne não tem nada a ver com tentação e com pecar, tem a ver com indisposição física, que é o que está acontecendo aqui com estes homens. São homens que estão prontos, são homens que creem no Senhor, mas eles estão acabados. Eles não ficaram à toa no acampamento, eles ficaram guardando todas as bagagens, todas as malas, tudo aquilo que eles estavam levando. Davi vai mencionar isso aqui, e é por isso então que Davi agora está repreendendo a atitude desses que estão dizendo: nós é que batalhamos e nós é que ganhamos, colocando as coisas no devido lugar e dizendo:
quem ganhou foi o Senhor. Dê uma olhada mais uma vez no texto. Não fareis assim, meus irmãos, com o que nos deu o Senhor. Não fomos nós que ganhamos. Foi o Senhor que nos deu. Foi Deus que nos abençoou. Foi Deus que fez com que tudo isso pudesse ocorrer. O Senhor que nos guardou e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. A vitória não é de quem foi batalhar simplesmente. A vitória é do Senhor. É claro que estes homens foram para a linha de frente. É claro que Deus usou as habilidades destes homens. Eles não chegaram lá e o exército caiu. Deus é poderoso para fazer isso, mas eles batalharam de verdade. A vitória, porém, veio das mãos do Senhor, que providencialmente os guiou até lá por meio do egípcio. Como eu disse, se o egípcio não tivesse aparecido na história, possivelmente eles não teriam nem chegado naquele local, eles não saberiam nem onde estava aquele bando. E é firmado nesta verdade que Davi age imitando o Senhor. Porque veja, a despeito de todos os pecados de Davi, Deus foi gracioso com Davi. A despeito do cansaço destes homens e de não ter ido com eles à batalha, Davi está sendo gracioso com eles. Todos eles fazem parte do número dos seus soldados. Aqueles que estavam à frente da batalha, aqueles que ficaram no acampamento. Versos 24 e 25. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E aqui Davi, ele faz questão de especificar, olha, eles ficaram com a bagagem, eles tomaram conta da bagagem, eles não estavam à toa. Eles podem até não estar com a espada na mão lá, mas eles estavam com a espada aqui preparada para guardar a bagagem. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E o que Davi está dizendo é que dentro do seu pelotão, dentro dos seus homens, não havia uns melhores do que os outros, simplesmente porque alguns foram para a linha de frente e outros ficaram na retaguarda. Todos seriam retribuídos de igual forma. E quando você está firme na fé, você faz como Davi, você age de acordo com a palavra, de forma justa, em vez de agir com egoísmo. Porque Davi podia se juntar a estes homens e dizer, é verdade, não faz sentido dado o despojo para esse pessoal que ficou aqui à toa. Eu arrisco a minha vida e esse pessoal vai ganhar? Mas não é assim que Davi age. Aqueles homens já haviam lutado várias batalhas com Davi. Desde que se ajuntaram a Davi, eles estiveram todo o tempo com Davi. Não era por causa de um momento em que eles fisicamente estavam esgotados, que seriam colocados de lado. E a unidade que Davi viu em seu exército, meus irmãos, nos leva a pensar na unidade da igreja de Cristo. Porque assim o Senhor age com a sua igreja. Os benefícios que Deus concede à sua igreja, não é porque um crente está fazendo mais do que o outro, é porque Cristo fez tudo. Nós recebemos das bênçãos que Cristo conquistou para nós. Mas não é que dentro da igreja tem muita gente que pensa como estes homens maus que aqui estavam? E isso enfatiza algo. Dentro da igreja existem crentes, dentro da igreja existem homens maus. Dentro da igreja existe joio.
Dentro da igreja existem pessoas que acham que estão por conta própria e que tudo o que conquistaram foi devido à sua força e ao seu braço. E é por isso que eles nem querem dividir nada com ninguém. Porque se fui eu que conquistei, é meu. A igreja precisa olhar para aquele que conquista todas as coisas. É o Senhor quem está à frente da sua igreja e que luta por ela. Os benefícios então concedidos aos crentes, como eu disse, não são por causa do que os crentes fazem, mas por causa do que Cristo fez. Logo o Senhor concede salvação a todos aqueles que são dele por graça. Graça. Recentemente não, ano passado, eu vi um pregador dizendo que a parábola contada por Jesus lá em Mateus 20 retrata uma injustiça. Dê uma olhada lá em Mateus 20. Aqui Jesus fala sobre o reino de Deus. Então, a partir do verso de número 17, você tem o seguinte: estando Jesus para subir a Jerusalém, Mateus 20, verso 2. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Você conhece a parábola? Quando o Senhor vem acertar as contas, ele começa então por aquele que trabalhou uns poucos minutos e dá a ele 1 denário. Depois ele chega para o outro e dá 1 denário. Aqueles primeiros já estão animados. Bom, se esse pessoal ganhou 1 denário, quanto é que nós vamos ganhar? Nós que trabalhamos o dia inteiro. E quando chega a hora, 1 denário. Estes homens, eles ficam irritados. Veja o verso 11. Tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Então, após ler isso, o pregador disse: eu tenho filhos. Imagine que eu pegue meu filho e peça a ele para limpar a garagem e diga: eu vou dar a você $10 para você limpar a garagem. E ele então passa o dia limpando a garagem, e no finalzinho do dia, o mais novo chega lá e eu falo assim: limpa a garagem. E quando eu vou recompensá-los, eu dou também R$10 para o mais novo. Ele falou: o meu filho mais velho vai ficar irritado, ele vai ficar irado. E então ele disse: e com razão, porque isto é injusto. Eu falei: não acredito que eu estou ouvindo isso. Primeiro, porque o texto fala que não há injustiça. O texto é muito claro. Não é injusto. Eu combinei 10, eu estou pagando 10. Mas o que faltou àquele pregador foi entender o contexto da passagem. Se você então olhar os versículos que se seguem, verso 17, você vai entender. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho
do homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas, eles os condenarão à morte. Você sabe por que aqueles homens estão recebendo sem fazer, entre aspas? Porque quem está trabalhando é Cristo. Jesus está usando a história para falar da salvação. A salvação não depende de quem quer, de quem corre. A salvação depende de Deus usar da sua misericórdia, e Deus faz isso não é por causa do trabalho de quem está sendo salvo. Porque se você dependesse daquilo que você faz para ser salvo, você estaria perdido. Então não se compare a outro dizendo assim: eu estou há muito tempo na igreja, esse outro aí está entrando agora, porque a graça que alcançou você, alcançou ele, e ambos serão salvos pelo mesmo e único trabalho que Deus leva em conta. O trabalho de Cristo. E Davi está prenunciando isso, olhando para todos os seus homens, e dividindo igual, e dando o mesmo, por graça, para cada um deles. Você foi alvo da justiça de Deus, e a justiça de Deus é que Ele pega o seu pecado e pune em Jesus Cristo, para olhar para você agora como alguém que não merece morrer, porque a dívida já não existe mais. Deus não condena pessoas que não têm dívida, e a sua dívida foi paga em Cristo. Não importa se você já tem 30 anos de evangélico, de crente, não importa se você é novo convertido, a salvação é graça, mediante a fé, a obra é de Cristo. Por último, o texto mostra que quando você está firmado na fé, você tem um coração generoso. Se você olhar para a história de Davi, você vai lembrar que outrora Davi, centrado em si mesmo, tentou se salvar várias vezes, tentou fazer aquilo que passava pela sua cabeça. Ele chegou a pecar algumas vezes para tentar se safar, mas agora ele pega dos despojos da sua vitória e presenteia os moradores de Judá, provavelmente as pessoas que haviam ajudado Davi enquanto Davi se refugiou em Judá, porque lembra que Davi ficou escondido por lá algum tempo. A sua vitória beneficiou os seus amigos. Veja que é isso que o texto fala, volta lá. Diz assim, verso 26: chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. E então vem a lista de todos aqueles que receberam da bondade de Davi. Davi tem um coração generoso. Ele não guarda o despojo para si, ele divide com seus amigos. Firmado na fé, você saberá que tudo aquilo que você tem, que tudo aquilo que você conquista, mais do que mérito seu, é obra da graça do Senhor na sua vida. Davi não ignorou que os seus homens batalharam. Davi só colocou as coisas no devido lugar, dizendo: nós batalhamos, mas a vitória é do Senhor. Assim é você no seu trabalho. Você se dedica, você se esforça, você estuda, você faz o melhor, mas é o Senhor que está fazendo, por meio de você. Então aquilo que você tem não é conquista sua, é o Senhor quem está dando a você. É claro, não sem trabalho, porque Ele ordenou o trabalho. Deus trabalha e nós trabalhamos, mas não ache que é só mérito seu. E é assim que a igreja via as coisas no primeiro século. Corações generosos, meus irmãos, sabem que tudo aquilo que eles têm provém do Senhor.
Sem esse entendimento não há generosidade. Se você acha que as coisas que você tem foi só por causa do seu labor, você vai guardar para você o tempo todo aqui, ó, as 7 chaves. Se você entender que é Deus quem está dando a você, você vai ter uma outra perspectiva. E isso torna mais fácil não olhar apenas para si mesmo. Isso torna mais fácil beneficiar aqueles que estão à sua volta com a sua bondade. Veja se não é isso que acontecia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Em um dos resumos que Lucas faz acerca da vida da igreja, ele diz assim no verso 32: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Eles estavam juntos, eles eram um só povo. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Bondade, generosidade. Sabe por quê? Eles sabiam de onde vinha. Eles conheciam a fonte das bênçãos. E é por isso que eles estavam dispostos a olhar para os seus irmãos que estavam carecendo e ajudá-los. Alguns entregando propriedades inteiras. Matthew Henry, comentando esse texto, diz: Davi não visava enriquecer-se, mas servir ao seu país. E, portanto, Deus mais tarde o enriqueceu e o colocou para governar o país que ele havia servido. De novo, Davi não visava enriquecer-se, mas servir ao seu país. Portanto, Deus mais tarde o enriqueceu e o colocou para governar o país que ele havia servido. E você percebe isso de forma muito mais gloriosa na obra de Cristo, que é usada por Paulo a fim de fornecer um modelo de generosidade. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios e veja como que Paulo trata disso. Qual é a teologia aqui de Paulo? 2 aos Coríntios capítulo 8. Se você observar só o título aí, colocado pela Sociedade Bíblica, o assunto do texto é esse: a oferta das igrejas da Macedônia aos pobres da Judéia. Cooperação mútua, generosidade das igrejas. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Não eram pessoas tranquilas, tá? Não eram pessoas que já estavam, chegaram no topo da sua carreira, eles não têm problema, as contas estão pagas. São pessoas que estão passando por tribulação. Como que essas pessoas vão agir? Veja, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Veja a expressão de Paulo. Esse pessoal que está passando por dificuldade rogou para poderem ajudar os outros. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado
e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Agora perceba, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Percebeu o modelo? A igreja está imitando Cristo, com uma diferença: a igreja passava por dificuldades, era pobre e estava ajudando. Cristo era rico e abriu mão da sua riqueza, se fez pobre para tornar a sua igreja rica, para beneficiar o seu povo. E essa é a riqueza da igreja, meus irmãos. Cristo se faz pobre a fim de enriquecer o seu povo, fazendo do seu povo co-herdeiro com Ele. E Deus, depois de toda essa obra, faz com que Ele se assente no trono dos céus, para continuar governando o seu povo. Povo que foi comprado com seu próprio sangue. E aqui Davi prenuncia isso de forma maravilhosa. Se você está abatido com as suas lutas nesse mundo, reanime-se no Senhor, pois o texto mostra o que é que ocorre quando você está firme na fé. Você busca a direção de Deus por meio da palavra, você não desiste, apesar das dificuldades, você age de forma justa, você tem um coração generoso. E tudo isso, mais do que em Davi, você vê em Jesus Cristo. Você vê um pouco mais no texto. Os amalequitas já estavam se achando vitoriosos. Eles pararam para comemorar. Eles tinham tirado os despojos da cidade que era de Davi. Estavam alegres. Foram vencidos por Davi. É isso que ocorre com esse mundo. Por vezes as lutas podem ser tão grandes que você se vê a ponto de sucumbir, de desistir. E é quando você lembra que Jesus venceu o mundo. E foi isso que ele disse aos discípulos, quando alertou para as dificuldades que eles enfrentariam. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E por ter vencido, Ele generosamente deu a você o tesouro da salvação. Ele tornou você rico. Toda a obra do Senhor Jesus Cristo foi sob a direção do Pai, porque Ele cumpriu toda a vontade do Pai, para que você, liberto, possa fazer o mesmo. E é por causa da obra de Cristo que Deus é ao mesmo tempo justo e justificador daqueles que creem. Então, se Davi presenteou os seus amigos, quão maiores são os presentes dados por Jesus a cada um dos seus amigos, dos quais você é parte, se você crê nele de todo o coração. Sendo assim, usufrua de tudo aquilo que Ele conquistou para você, e viva de modo digno do Evangelho, capacitado pelo Espírito, que foi Ele também que deu a você. Firmado na fé, você pode sim viver para a glória de Deus, mesmo que esse mundo pareça cada vez pior, mesmo que por vezes este mundo se ache vitorioso. Um dia o Messias virá e julgará todas as coisas, e vencerá de uma vez por todas. A boa notícia, nós vencemos com Ele.